noite! Sejam todos muito bem-vindos para mais uma live, onde hoje nós vamos falar sobre a carreira de consultor e auditor na área de qualidade na construção civil, no PBQPH. E essa live de hoje vai ser com uma convidada super especial, que é a Andréia Andriolo, que ela vai falar um pouquinho sobre a carreira dela aí nessa área e a gente vai explorar um pouco essas oportunidades aí que a carreira de consultoria e auditor traz. Tá bom? Então sejam todos muito bem-vindos para essa live. Primeiro dia da nossa mudança de dia e horário, né? Nossas lives eram aos domingos, agora será sempre às segundas-feiras, às 20 horas. Então, sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu ver, a minha convidada acho que já entrou e eu quero mandar o convite para ela. Deixa eu achar aqui. Opa. Vamos ver se está aparecendo aqui. Só um pouquinho, gente. Vamos lá. Só um pouquinho. Pessoal, eu não sei, aqui coloquem nos comentários pra gente as participações, né, o interesse, como que vocês têm interesse ou não na área, se vocês já trabalham, fiquem super à vontade aí em estar participando com a gente, tá bom? Não sei o que tá acontecendo aqui, gente, só um pouquinho, aqui. Vamos ver se a convidada consegue entrar aqui, que acho que tava... Eu mandei. Aí! Boa noite, Andréia! Boa noite! Tudo bem, Tudo Gisele? bom? Tudo bem? Seja muito bem-vinda na nossa live hoje. É um prazer estar com você aqui, né? Uma amiga querida, para a gente estar compartilhando um pouco de experiências com o pessoal, né? Obrigada, pessoal. Boa noite. O pessoal está entrando aqui. Sejam todos muito bem-vindos. A ideia é que a gente possa trocar algumas experiências, conversar um pouquinho aqui, só ajustar aí, a gente poder falar um pouquinho dessa questão da área de gestão da qualidade, falar aqui das oportunidades que traz, e a Andréia vai compartilhar um pouquinho aí da história dela. Ó, ansiosa para ver minhas amigas. Obrigada, Marcela. Boa noite, pessoal. Então, vamos lá. Então, só como eu comentei, a Andréia, ela é minha amiga, a gente se conheceu aí, na verdade, na área da gestão da qualidade, né? E hoje ela vai compartilhar com a gente. Então, se apresenta, Andréia, para o pessoal, e aí a gente vai fazer um papo bem gostoso aqui. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Gisele está me ouvindo? Tranquilo, tá ótimo. Eu sou engenheira civil. Eu trabalho com sistema de gestão da qualidade desde 2010, né? Como disse a Gisele, a gente se conheceu na área da qualidade mesmo. Eu trabalhava numa empresa que decidiu implantar o sistema e contratou uma consultoria que era a Stidel, e foi lá que eu conheci a Gisele e a Marcela, que comentou aqui que estava ansiosa para nos ver também, conheci a Marcela na mesma oportunidade. Na verdade, nessa época a Marcela também já trabalhava comigo, né? Fazia alguns trabalhos comigo e aí também pôde participar aí desse projeto nessa empresa, né? Legal. André, você tem quanto tempo de formada? E Gisele, essas perguntas você não faz assim para gente. Ah, não. Não, igual eu. Eu sei, eu entendo, porque eu já estou nessa fase que eu digo assim, não, eu tenho 20 anos que eu trabalho na área, eu digo, não, a gente não pode mais falar essas coisas, né? Mas pode sim. Vamos lá. Você já tem uma boa Tenho experiência, 15 anos, né? formada. Uhum. Legal. Mas quando você começou, você não começou na área de qualidade. Como que você começou aí? Eu comecei trabalhando com orçamento, atendimento a clientes, né? Eu fiquei assim, na verdade, eu fui começar a trabalhar com qualidade quando eu já tinha 5 anos de formada. Então, eu comecei trabalhando com estudo de viabilidade, orçamento, atendimento a cliente, obra. Aí, depois disso, eu fui trabalhar com pavimentação. Eu trabalhei 2 anos na área de pavimentação rodoviária, né? E quando eu trabalhava com pavimentação, eram obras de recuperação de pavimentos no Paraná, né? Fazia orçamento também, participava de licitação.
e eu trabalhei 2 anos e meio nessa área. Ah, que Aí, interessante, né? Desculpa te interromper, mas sabe que eu também fiz estágio nessa área, né? Eu fiz estágio, na época, o meu estágio era fazendo o levantamento de patologias em pavimentos de concreto, né? Que aqui em Curitiba a gente tem bastante, né? É as placas, aquelas placas da estação tubo, dos ligeirinhos e tal. E era alguma coisa, e tinha um pouco de fiscalização das obras, mesmo de pavimentação. E eu também fiz trabalhei um pouquinho nessa área, não foi muito tempo, mas trabalhei um pouquinho. Mas na época ainda como estagiária, não como profissional. eu já era formada quando eu trabalhei, mas daí assim, tinha que viajar, né? Então, tinha essa questão de ter que ir para trecho, por mais que não fossem obras de implantação, eu acabei, né, voltando para a construção civil, uma pela questão de que eu gosto, me identifico bastante, né? E porque eu sentia dificuldade com essa questão assim de viagem, não só da viagem, mas de trabalhar no trecho, né? Então, assim, o público é um pouco diferente também da pavimentação, né, do que da construção civil, as realidades são diferentes, então essa vida no trecho, assim, ela tem suas peculiaridades. Com certeza. Agora me conta, você escolheu trabalhar com qualidade no início da sua carreira? Como é que foi? Foi meio de paraquedas, assim. Ah, que novidade! Eu quero que quem está aqui participando da live com a gente coloque aí se você trabalha na área de qualidade, se você começou por opção ou se você caiu de paraquedas. Vamos fazer uma enquete aí. Vamos lá, conta para nós aí. Então, eu caí de paraquedas, né? Eu comecei a trabalhar na construtora, voltei para a construção civil e eles decidiram implantar o sistema, né? O PBQPH, porque precisava para a questão da caixa e financiamento, né? Obras Minha Casa Minha Vida. E daí estavam naquela, quem é que vai ser a mãe da criança? E acabou que eu era novata, então é a André que vai assumir o filho, né? Que está nascendo. E você já tinha algum conhecimento nessa área? Na verdade, eu tinha sido estagiária numa construtora quando eu fazia faculdade, mas assim, eu era usuária do sistema, o que é bem diferente, né, Gisele? E eu tinha sido estagiária de obra, então era uma parte muito pequena, assim, do todo, né, que eu conhecia. Então, eu até achava que eu tinha uma ideia do que estava por vir, mas foi diferente, né? Participar ativamente do processo, assim, foi desafiador e gratificante, mas foi diferente do que eu pensava. Bacana. Isso é uma coisa interessante, né? Porque muitas vezes as pessoas falam isso, não, eu sei, eu já trabalhei em construtora que tinha certificação e eu participava do sistema da qualidade, mas realmente é muito diferente você ser um usuário, né? Você participar num pedacinho do sistema de gestão ou você realmente entender o sistema de gestão como um todo, né? E realmente isso é impactante, né? Essa diferença, né? E assim, quando eu era estagiária, né? Veja, eu pegava tudo pronto, por assim dizer, né? Então, quando eu fiz estágio, a minha função era lá fazer diário de obra e fazer conferência de serviço, registrar em FVS, né? Mesmo a auditoria, se eu não me engano, eu nunca participei de auditoria quando eu era estagiária. Eu só ouvia o pessoal falando, né? Então, meu contato era muito pouco, apesar de eu, já trabalhei com qualidade. É bem diferente, né? Quando você E tem. funcionava? Hã? E na empresa que você trabalhava, funcionava? Era bem, como é que eu posso dizer? Bem burocrático, sabe? Então, assim, no geral, as pessoas não gostavam, né, do sistema. Também eram versões mais antigas da norma, né, Gisele? Sabe que foi evoluindo, eu realmente sou bem adepta à versão que a gente tem hoje, né? Então, assim, tinham procedimentos enormes, palavras complicadas, sabe? Então, assim, a parte que eu fazia na obra, mas se perguntou, funcionava? Funcionava, mas que a gente fazia uns registros fake de vez em quando fazia também. Então, Mas, isso, né? mas você sabia, por exemplo, na época que você estava na obra, você sabia o que você estava fazendo? Você entendia Não, o que estava por trás? não. É assim, ó, quando me contrataram, falaram assim, a gente, até uma questão interessante, quando eu fui contratada como estagiária para a obra, né, o gestor na época lá que me entrevistou, ele falou assim, nós estamos à procura de estagiárias mulheres, né,
porque é para fazer o controle da qualidade da obra, e nós achamos que mulheres são mais detalhistas, que são mais caprichosas, né? Então, até foi um projeto piloto que eles fizeram numa construtora na época grande aqui de Curitiba. E daí, assim, ele só me explicou isso, que eu teria que, né, verificar a qualidade dos serviços, reportar o engenheiro e isso, mas eu não entendi, assim, exatamente o que aquela parte significava no todo, sabe? Então... E aí, quando você foi trabalhar nessa construtora que eu comecei, né? Eu fiz a consultoria lá. Qual foi o sentimento que você teve na hora que falaram que você ia cuidar da qualidade? Então, assim, a recepção foi boa, foi ruim? Você pensou, tô ferrada, ou ficou feliz pela oportunidade? Como é que foi? Então, acho que na época, aquela inocência, né, que a gente tem, eu realmente não achava que era muita coisa. E no fim das contas, no decorrer do processo, eu gostei muito, sabe, Gisele? Mas eu fiquei assim, no começo, falei, tá bom, né? Mas eu confesso que eu não achava assim, como eu disse, né? Achava, já trabalhei com qualidade, então tá tudo bem, tá tudo certo. E durante a implantação é que eu fui vendo, né, como tinha várias coisas para a gente organizar, para aprofundar. Mas eu gostei do processo, sabe, Gisele? Talvez também porque a gente teve o auxílio da consultoria, né? Que eu acho que isso é importante também, sabe, Gisele? A gente, no começo, ter o apoio de quem entende, né? Porque daí já vem, as coisas já vêm assim, mais bem explicadas, a gente se bate um pouco menos, né? Então, no começo, assim, eu falei, tá bom, vamos lá, né? E eu acabei sendo surpreendida muito positivamente, assim, sabe? Depois, né, no decorrer do processo. Mas não sabia muito o que esperar, não, Gisele, no começo, sabe? Mas normalmente é assim mesmo, a gente não tem essa noção, né? E você nunca tinha feito nenhum curso, nada na área, mesmo na empresa que você trabalhava antes, nada. Nada, nada. Era o contato mesmo. Era assim, era o primeiro contato. E você considera que realmente, então, esse processo fez uma diferença para você, né? Esse processo inicial desse acompanhamento. Mas eu imagino, mas eu imagino que mesmo assim, você teve as suas dificuldades nesse período, porque a gente sempre tem, mesmo que você tenha um apoio externo, né? E aí, não sei como que é para você, mas eu vou falar por mim, né? Muitas vezes, quando eu comecei na área, eu também caí de paraquedas, e eu comecei como estagiária, né? Mas, assim, a maior dificuldade que eu tive é no sentido, assim, que por mais que tenha uma pessoa de fora, se você tem que saber debater, né? Você tem que saber discutir, você tem que argumentar. Eu já tinha tido alguma coisa na faculdade, né? Mas às vezes, assim, a pessoa fala e você não sabe se aquilo é verdadeiro, faz sentido, né? Se tem que ser daquele jeito mesmo. Você também mesmo, tudo bem que no caso a consultora era eu, né? Mas na época a gente não se conhecia tão profundamente, né? Então, assim, imagino que você deve ter duvidado muitas vezes do que eu falei. Pele que assim, ó, até o que você falava, eu levava bem, assim, mas eu lembro de uma ocasião, vou contar aqui na live, eu teimei com você quando você estava implantando. Olha, eu nem lembro mais disso, viu? Mas eu lembro, vou contar. No controle de projetos, que você sugeriu fazer de uma forma, né? E daí eu lembrei de quando eu era estagiária, eu falei, não, mas lá quando eu era estagiária, a gente fazia assim, a gente colocava um carimbo com data, e é assim que a gente vai fazer. E você falou, tudo bem, contanto que você tenha um controle, pode ser dessa forma, né? Você sugeriu de outro jeito e assim foi. Aí implantou tal, acho que depois de uns 4 anos você foi fazer auditoria na empresa lá, e adivinha se você não achou uma não conformidade no controle de projeto. Então, assim, eu até achava que as colocações que você fazia, que a Marcela fazia, eram bem pertinentes. E como vocês estavam ali do meu lado, eu entendia que vocês estavam, né, ali para ajudar mesmo. Então, eu lembro de ter teimado nessa ocasião, assim. Mas isso que você falou é muito verdade. Eu lembro, assim, de quando estava passando pela auditoria mesmo, que daí, assim, o auditor fala, mas isso daqui, por que é assim? É assim.
porque tá assim, por que que você não faz assado? É isso que você falou, é de você não ter, assim, aquela, né, aquele conhecimento para poder falar, não, eu faço assim, porque é isso, porque é aquilo, porque o regimento pede que eu, né, faça isso e eu resolvo isso dessa forma, né? Então, realmente, quando eu iniciei, era uma dificuldade. Assim, eu lembro até de eu ter perguntado, porque vocês fizeram a implantação, né? Fez auditoria, ok. Daí eu fui tocar a manutenção do sistema. Daí eu lembro que quando ia ter a próxima auditoria, né, de manutenção, de eu ter ligado e falar, Gisele, como é que eu evidencio melhoria contínua? O que é melhoria contínua, né? Porque assim, a gente acaba mesmo ficando perdido. Foi, passou, certificou, mas tá, e aí? Daqui para frente como é, né? E você acha que se você tivesse feito um curso para entender melhor essa questão do SIAC no início, teria feito diferença? Teria sido mais fácil para você? Com certeza. Com certeza teria feito diferença. E digo mais, um curso do SIAC que é voltado para a nossa área da construção civil, né, Gisele? Porque você veja, eu até fui fazer curso, mas daí isso um bom tempo depois, assim, que eu tinha começado, né? E na época era uma dificuldade que eu tinha achar curso na área, né? Não tinha, que nem hoje ainda tem a Steiger para salvar a gente. Não, hoje tem vários no mercado, na verdade, né? Mas na época a gente não achava. Então, assim, eu fui fazer curso da ISO e os exemplos que o instrutor trazia eram todos da indústria. Então, além disso, tudo bem, fiz o curso, algumas coisas ficaram mesmo mais esclarecidas, mas me faltava, assim, os exemplos práticos, sabe? Então, uma dificuldade que eu tinha também era essa questão, assim, como que eu vou evidenciar tal coisa, né? Porque a gente sabe que a auditoria é feita de evidências, né? Então, realmente, se eu tivesse feito um curso no começo, teria feito diferença. Eu tenho certeza, assim, que teria sido o processo, teria sido, acho que, né, menos dolorido, por assim dizer. Entendi. Você sabe que você falando isso é verdade. Eu, quando eu fui fazer meu primeiro curso também de interpretação, eu não tinha curso do SIAC para fazer. Estou falando mais de 20 anos atrás, né? Não tinha. Eu fiz um curso de ISO 9001, foi um excelente curso, inclusive. Foi um curso muito bom. O instrutor era muito bom, mas ele era um engenheiro químico, eu acho, alguma coisa assim. Era um outro segmento. Então, assim, ele não sabia dar nenhum exemplo da construção civil, ele não entendia, quando você fazia uma pergunta específica, ele não sabia responder, né? Então, assim, realmente isso era uma dificuldade mesmo. Na época não tinha, e a gente acabava se virando com isso. Claro, a base do regimento SIAC, do PDPH, é isso. Só que daí o grande problema são as particularidades, que daí ninguém explica, né? Então, realmente isso aconteceu. E o que mais que você sentia de dificuldade? Teve alguma situação assim que você também sentia dificuldade no seu dia a dia, assim, na implantação ou na condução do sistema de gestão? Assim, ó, os conceitos eu tinha dificuldade no começo para absorver, sabe? Mesmo lendo a norma, porque tá, você pega e lê, mas assim, para entender os conceitos eu tinha dificuldade. E outra coisa, assim, que acho que tem um pouco a ver com o que você falou no começo, Gisele, de separar o joio do trigo, sabe? Porque nas auditorias acaba que a gente, né, conversa, ouve bastante coisa do auditor. Então, no começo, para mim, assim, ó, tudo que o auditor falava era lei, era verdade absoluta, né? Então, eu lembro bem de uma situação, era uma auditora muito querida, até a Rose, que ela chegou lá e falou assim: mas por que que esse teu controle de documentos e registros está assim separado dessa forma? Faz tudo junto. Aí eu fui lá e juntei tudo. Mas você veja, não precisava ter juntado, né? Era assim, uma sugestão dela. E na época eu não sabia que aquilo era uma opção, né? Que eu podia fazer junto ou separado. Então, separar o joio do trigo, saber o que realmente era preciso fazer para atender o sistema e o que era uma opção, né? Que podia ser melhor adaptada à realidade da empresa, era uma grande dificuldade que eu tinha no começo, assim, sabe?
E aí, agora conta para mim. Então, você trabalhou nessa empresa e como é que você resolveu trabalhar como consultora e auditora? Foi uma decisão fácil? Era uma coisa natural em você? Como é que foi esse processo? Porque até então você era estagiária e recebeu de presente, né? Caiu no seu colo a gestão de uma empresa. E quando que a chave mudou? Quando que você decidiu trabalhar com consultoria e auditoria? Então, é que nem eu comentei no começo, eu não sabia muito o que esperar quando eu comecei, mas depois eu fui pegando gosto, né, pela coisa. E eu trabalhei 5 anos como RD nessa empresa. E assim, eu fui gostando, sabe? É engraçado, era corrido, porque não era a minha única atribuição, né? Mas chegava perto da auditoria, era correr atrás de arrumar indicador, de pesquisa de satisfação. E tudo aquilo, assim, me brilhava aos olhos, sabe, Gisele, por assim dizer. Eu realmente fui pegando gosto pela área, né? E assim, a vida da gente vai mudando, chega a hora que você pensa que é hora de dar uma guinada, fazer uma transição de carreira, né? Então, eu comecei a pensar nisso, né? Um pouquinho antes de me desligar da empresa, eu já comecei a pensar, eu acho que eu gostaria de trabalhar com a qualidade, né? Uma coisa que me realiza, uma coisa que eu gosto. E então, enfim, fui conversando. E até lembro que eu tive uma conversa com você antes até de tomar a mesma decisão, que daí era aquilo, né, Gisele? Querer eu queria, mas assim, era natural em mim, eu gosto, sempre gostei, mas a gente nunca sabe assim exatamente o que esperar, né? Então eu lembro até que eu mandei mensagem para você e eu falei, Gisele, você pode conversar um pouquinho comigo? A gente tomou um café à tarde e você, né? Eu falei, eu tô pensando em seguir nessa área, o que que você me diz? E assim, foi super válida aquela conversa que nós tivemos, né? Para eu tomar essa decisão. Ai, Cat, obrigada aqui pelo que você escreveu. Obrigada, Fábio, também. Eu tô lendo alguns comentários aqui. Opa, mas não está aparecendo comentário para mim? Ué, apareceu para mim aqui. Que eu... Bom, mas enfim, Bom, por então se enquanto, você tem alguma coisa aí que não esteja aparecendo para mim daí aqui, eu você comenta aí, tá? Fala, pessoal, que não apareceu comentário para mim aqui, não. E, então, a Cat, eu trabalho com ela há algum tempo também, a gente está com uma parceria bem bacana. Estou feliz que você entrou, Cat. A Fabiane colocou aqui que foi uma escolha acertada, essa escolha por ficar na qualidade, né? E realmente, sabe, Gisele, me realiza muito, assim. Quando eu fui conversar com você, eu estava cheia de dúvidas. A Gisele que me conhece, a Fabiane, meus amigos aí que me conhecem, sabem que eu sou dessas, né? Eu vou e converso com um, converso com outro, e penso e repenso. Mas, enfim, eu lembro que quando a gente conversou, você falou, olha, Andréia, se você quiser seguir nessa área, eu acho que tem tudo para dar certo e tal, né? Mas você precisa talvez conhecer outras empresas, você conhece, né? Porque no meu caso eu queria fazer auditoria. E daí você falou, você conhece a realidade de uma empresa, né? Então, enfim, tudo aquilo eu fui pensando, e quando chegou o momento mesmo aí de eu fazer essa transição de carreira, eu decidi que era com a qualidade mesmo que eu ia trabalhar. Não vou mentir que deu assim um... Não é medo, como é que eu posso dizer? Mas sempre que a gente vai enfrentar um desafio novo, dá aquele friozinho na barriga, né? Então, eu tive o friozinho na barriga, sim. Mas eu estou muito feliz realmente por ter tomado essa decisão de trabalhar com a qualidade. E eu gosto muito e realmente me realiza, assim, sabe? Me sinto... Tá, e o que você vê de vantagens de trabalhar assim como consultor, como auditor? E uma outra coisa que é legal falar, assim, se depois assim bastou só a tua experiência ou você teve que se aprofundar, estudar mais? Como é que foi? Então, vamos lá. Eu gosto bastante de fazer auditoria, né? Então, a minha ideia era fazer auditorias. Quando eu, né, quando eu comecei, quando eu fui conversar com você, eu falei, Gisele, eu quero fazer auditoria. E daí você até me falou, você disse assim, olha, primeiro que você conhece só, né, a realidade de uma empresa,
E daí você falou, depois que para você fazer a auditoria, você tem que conhecer muito bem o regimento, né? Exatamente por aquilo que a gente estava conversando antes, que, né, o regimento ele não é assim prescritivo, ele não diz faça dessa forma, né? Ele diz assim, você deve atender a isso, né? Por exemplo, vamos pegar aí liderança lá, você tem que atender tal, né? A alta direção é responsável por papai. A sua direção deve demonstrar o seu comprometimento com a SGQ. Isso, exatamente. Agora, como é que ela demonstra o comprometimento com a SGQ? E daí assim, né, Gisele, para eu ser auditora, eu tinha que ter um entendimento mais aprofundado para que eu pudesse, na hora de auditar, verificar se aquilo estava em conformidade com o regimento, né? Então, assim, daí se você me falou, você tem que conhecer bem, né? Se aprofundar melhor para poder atuar nessa área. Então, eu fui procurar cursos. Aí sim, eu fiz curso do regimento SIAC mesmo, que é o da nossa área, né? Do PBQPH. E assim, sabe, Gisele, realmente muda da água para o vinho. Pelo menos para mim, na minha experiência, foi isso que eu senti. Quando eu tinha feito lá o curso da ISO, que nem você falou que o teu foi um engenheiro químico que fez o curso, no meu caso era um engenheiro mecânico. Então, ele trazia muitos exemplos da área automotiva que várias coisas, assim, eu tinha dificuldade de pensar na aplicação prática, né? E fazendo o curso do regimento SIAC, eu pude começar a entender mesmo a aplicação na construção civil, né? E não é só isso, né, Gisele? A gente que hoje trabalha sabe que daí tem os anexos, tem toda essa questão de normas técnicas, a legislação aplicável ao setor, que também, aí quando entrou em vigor, na verdade entrou em vigor antes, mas quando começou a ser cobrado o NBR 15575, era o terror de todo mundo, né? Ninguém sabia exatamente o que esperar, o que cobrar. Então, novamente, eu fui procurar fazer o curso para entender melhor, né? Porque, assim, eu adoro ser auditora, gosto muito, mas você que também é auditora, você sabe, né, Gisele? O pessoal pergunta para a gente, mas por quê? E como é que é? Então, a gente também tem que ter realmente bastante respaldo e conhecimento para poder responder com segurança, né? E até para poder embasar uma não conformidade, porque assim, não é simplesmente eu acho que está não conforme. Você tem que ter evidência, você tem que saber embasar a não conformidade, caso você ache que ela exista, né? Então você tem que ir lá e dizer, não, ela está não conforme por causa disso, disso e disso. Como o pessoal sempre fala, nossa, Gisele, porque ele dizia assim, impressiona, porque conforme o requisito 7.2.1, ele diz que na verdade é isso, a gente tem que saber, né? Então isso realmente faz bastante diferença, esse conhecimento, consolidar. Na verdade, não tem fim, né? A gente começa a estudar e, na verdade, eu acho que isso em qualquer área, na verdade, hoje em dia, você não pode parar de aprender nunca, né? Mas fala aí, então, e quanto às vantagens aí, o que você vê de vantagens nessa questão de trabalhar aí como consultor e auditor? Porque assim, a gente tem perfis diferentes, né, de forma geral. Você tem pessoas que são mais focadas em ser CLT, né, ser empregado, ele gosta de uma certa estabilidade, né, ele não se importa, por exemplo, com algumas rotinas que a gente tem sendo funcionário, sendo empregado, né. E outras pessoas já têm uma visão diferente, são mais empreendedoras, têm uma outra visão. Como eu sempre falo, não existe certo ou errado, né? Existe o perfil e existe aquilo que se encaixa na vida de cada um, né? Mas, assim, vamos pontuar. O que você vê, assim, como diferencial, como vantagem aí para você trabalhar como consultor ou auditor? Então, no meu caso, eu vejo como uma grande vantagem a flexibilidade. Então, assim, é aquela questão de poder escolher os horários, né? E os dias que eu vou agendar os trabalhos. Então, por exemplo, a auditoria. Outra coisa que eu acho legal, né? Já entrando aqui, que eu gosto da auditoria. A Gisele sabe, porque a gente conversa bastante, né? Em geral, eu sou mais adepta à auditoria do que à consultoria. Eu prefiro. Então, assim, ó, eu, por exemplo, eu gosto da auditoria porque, assim, ela tem planejamento, começo, meio e fim, e isso é rápido. Então, assim, né, você
como é que eu posso dizer? Me fascina, me encanta você planejar, começar, terminar, entregar. Então, né, tem a ver mais com o meu perfil isso. Ciclo mais curto, né? É. É um ciclo mais curto. Opa, ficou muda. Ah, tá. Não, agora Ai, voltou. voltou? Voltou. Tinha entrado uma ligação, desculpem. Então, assim, a flexibilidade de horários, que para mim é muito importante. Então, assim, eu monto minha agenda. Por exemplo, eu tenho 2 filhas pequenas em idade escolar. Então, assim, quando vem no começo do ano o calendário lá dizendo que tem recesso, feriado, eu já bloqueio a minha agenda naqueles dias. Então, eu sei que, por exemplo, eu não vou marcar uma auditoria, eu não vou marcar reunião nesses dias, né? Então, assim, para mim é bem importante. E também, assim, a questão de programação financeira, né, Gisele? Porque daí eu posso, né, adequar o meu trabalho às minhas agendas e, enfim, consigo me programar certinho, né? Então, como a gente trabalha por demanda, se a gente trabalha mais, a gente também tem um resultado financeiro melhor, né? Então, para mim, assim, né, algumas das vantagens são essas. Outra coisa que eu gosto estar com pessoas diferentes, assim, essa troca, né? De conhecimento, conhecer novas pessoas, conhecer novos processos. Isso assim, é uma coisa que me encanta bastante também, sabe? Na profissão. Eu É que a gosto gente não muito. gosta, é que a gente não gosta muito de falar, né, Andréia? Então, assim, eu também eu gosto muito dessa interação com as pessoas, de conhecer gente nova, conhecer lugares novos, né? Porque a gente viaja a trabalho, né? Claro que não existe aquele glamour que as pessoas acham que existe quando se viaja a trabalho, né? A gente vai lá e trabalha, não fica passeando, né? Mas assim, claro que é limitado, a gente vai, a gente tem horário, trabalha no horário comercial, mas assim, dependendo da cidade que você vai, você pode emendar, você pode fazer alguma coisa, ou você pode fazer alguma coisa à noite, né? Você pode dar uma esticadinha. Então, é bacana. Tudo bem que a gente vai para lugares que às vezes não tem nem onde comer, também acontece. Mas, assim, eu acho muito legal essa experiência de conhecer novos lugares, conhecer novas pessoas, inclusive culturas diferentes. É muito engraçado, eu já fui auditar em cidades que eles chamam as coisas de um nome diferente da gente. Então, assim, a gente não está falando a mesma linguagem, as coisas têm outros nomes. Então, você aprende coisas diferentes, né? O entendimento, você vê o ritmo engraçado. A gente que é da capital sempre está no ritmo acelerado. Quando você vai para uma cidade menor, você percebe que o ritmo é outro, é mais tranquilo. Então, assim, você começa a ver as diferenças, né? Essas experiências. Então, isso é bem bacana mesmo. Eu, particularmente, gosto da liberdade. Eu nunca gostei de ser empregada, na verdade. Eu não gosto de obedecer ordens, principalmente se as ordens forem burras. Então, assim, eu gosto bastante dessa liberdade. Isso que você falou de poder fazer agenda. Eu posso fazer minhas unhas o dia e a hora que eu quiser, não preciso ficar achando um dia e a hora ideal. Você pode marcar suas férias pro dia que você quiser, você não precisa pedir permissão para ninguém, né? Então, acho que realmente isso traz vantagens. E eu acho que a questão financeira também, é óbvio que a gente tem que ter, assim, noção que não é do dia para a noite. Assim como em qualquer profissão, você não vai querer sair recém-formado da faculdade ganhando uma fortuna, você vai querer trilhar uma carreira, né? Mas a possibilidade de você trabalhar também como consultor e auditor te dá a possibilidade de ter rendimentos maiores do que você teria sendo empregado, né? E flexibilidade de horário. Então, isso também acaba sendo bem vantajoso, acaba sendo bem legal. E aí, você já falou para nós, então, que você gosta de atuar como auditora e não como consultora. E vamos lá. Então, vamos falar para o pessoal, aí são pontos de vista. Por que você acha, por que a princípio você não gosta, assim, ou que você prefere a auditoria? Você falou que você gosta da auditoria porque ela tem um ciclo mais curto, começo, meio e fim, e acabou. Na verdade, você não se envolve com o problema da empresa, né? Você vai lá e pá, o problema é esse, agora você resolva, né? Mas assim, o que você enxerga na consultoria, por exemplo, que é o lado que não é questão de lado bom ou ruim, mas é o que para você não te agrada. E daí eu vou defender o meu lado, que eu gosto da consultoria, né? Então, eu enxergo assim como desafio maior na consultoria
essa questão de que quando você está de consultor, você tem que entender a cultura, você tem que, né, se adaptar à cultura da empresa. As pessoas são diferentes e às vezes você pega uma equipe muito grande com pessoas com perfis diferentes, né? Então, assim, para mim demanda bastante, além da questão do conhecimento, né, que a gente tem que ter, essa questão de se adaptar ao jeito de um ou de outro, para mim, acaba, né, não sendo algo tão positivo assim. Diferente da auditoria, porque na auditoria, né, você chega lá, tem um tempo limitado para você verificar a conformidade do sistema, e assim, é aquilo, basicamente é conferir se está feito, né? E como, assim, em contrapartida, eu às vezes acho que na auditoria também o tempo é curto, né? Então a gente também tem que cuidar quando vai fazer auditoria, porque você tem pouco tempo, você tem que ter uma visão do todo e você tem que, né, dar um parecer assertivo, né? Você também não pode ficar fazendo presunções e suposições, porque senão acaba, né, atrapalhando e não contribuindo no processo. Então, a parte de consultoria tem isso, essa questão de se adaptar às pessoas, o tempo de duração, que é mais longo também, e o meu perfil é de trabalhos assim, né, de curta duração, eu prefiro, por assim dizer. Então, que mais? E também, eu acho que na consultoria acaba tendo, assim, como é que eu posso dizer? Um trabalho de convencimento maior do que na auditoria. Acho que faz parte do processo, eu encaro, né? Quando eu faço consultoria, eu também faço, mas é aquilo que eu brinquei, que eu fui a teimosa com você lá, né? Quando você implantou o sistema, que eu falei, não, eu quero fazer assim, porque assim. Aí tem os teimosos com você agora. Então é isso, daí você tem que, às vezes você precisa de um trabalho de convencimento, assim, tem que dar algumas voltas, às vezes, e acontece, né, Gisele? Às vezes a gente tem que dar algumas voltas para convencer de que, né, aquilo precisa ser feito, ou aquilo tem que ser feito daquela forma e não de outra. Então, assim, eu acho mais trabalhoso a consultoria. Acho que o meu perfil é mais para auditoria mesmo, porque eu acho que é mais direto e eu gosto, assim, de ser mais direta nos meus trabalhos. É verdade, assim. Eu só defendo porque eu gosto. Na verdade, assim, coloca aí, quem que gosta de encrenca? Eu gosto de encrenca. Então, daí eu gosto, porque eu gosto de resolver os problemas. Então, assim, eu tenho uma satisfação imensa quando eu pego um negócio bem complicado e aí eu tenho que resolver aquilo e ver o resultado. Então, assim, na consultoria, a gente tem essa satisfação, né? Porque na consultoria, tipo assim, pode estar enrolado, mas a gente vai ter que dar solução para aquilo. Então, esse prazer de dar solução, assim, me realiza, assim, sabe? Então, eu gosto da consultoria por causa disso. Mas, concordo com você. Existe todo um trabalho que, às vezes, a empresa ela não está contratando porque ela acredita. Ela está contratando porque ela precisa. E aí é diferente. Quando você pega uma empresa que ela acredita, ela quer, independente de precisar ou não, você tem um determinado trabalho. Agora, quando você pega uma empresa que ela só quer porque ela precisa e não porque ela quer por essência, aí o trabalho, que é isso que você falou, o convencimento de mostrar que aquilo funciona, que dá certo, ele realmente é um trabalho bem maior. Então, é de fato. Agora, na auditoria, que é o outro lado, e eu acho que você tocou num ponto bem importante, é a questão do tempo. Então, na consultoria, se você não sabe alguma coisa, a gente diz, não sei e vou pesquisar, né? Então, nem tudo a gente sabe de cabeça. Olha que eu sei bastante coisa de cabeça. Mas tem coisa que a gente não sabe. Você vai atrás, você vai procurar, você tem tempo para fazer isso. Não é para hoje. Na auditoria é diferente. Na auditoria você tem um prazo pré-determinado, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, não importa quantos dias, mas você tem uma quantidade de horas e você tem que ser assertivo no resultado. Então você tem que conseguir identificar se aquilo é um problema ou não. A maior dificuldade que as pessoas têm, que os auditores que estão começando na carreira têm, é escrever a tal da não conformidade. Ele sabe que está errado,
Ele sabe que está não conforme, mas ele não sabe como que ele escreve isso, como que ele registra. Então, assim, e você não tem tempo para ficar pensando nisso, né? Então, eu acho que essa é uma dificuldade. E, de fato, a gente tem que ver o perfil da pessoa, porque, assim, quem é tagarela, como a gente, e eu, em especial, gosto muito de explicar as coisas para as pessoas, a gente tem que se cuidar para não se perder no tempo. Porque o tempo passa muito rápido numa auditoria. E se você ficar lá querendo olhar demais, não souber dosar o teu tempo, acaba o prazo de auditoria e você não viu o que precisava ver. E ainda lembrando que se a auditoria é interna, você pode mandar o relatório da auditoria depois. Só que se for uma auditoria de certificação, que você está trabalhando com um organismo certificador, as não conformidades você tem que deixar no final da auditoria. Então, assim, não dá tempo para pensar. Então, assim, quando eu faço, como eu costumo aprofundar aí um tanto aí, né, quando eu vou fazer a avaliação, acaba que sim, fica muito trabalho para depois do horário. Então, quando eu viajo, por exemplo, não quer dizer que eu fico passeando depois. Muitas vezes você vai para o hotel e sim, você vai trabalhar para você conseguir terminar aquele relatório. Mas é o que você disse, são 2 dias e acabou. Então, pode ser que você fique trabalhando até tarde. Quanto menos experiência você tem, mais tempo você vai demorar. Conforme você vai ganhando experiência, vai reduzindo o tempo que você gasta, né, para fazer isso. Mas é por um tempo mais determinado. 3 dias, você tem que terminar naquilo, você vai dar teu gás, vai fazer o que tem que fazer e acabou, né? Então, de fato, são diferenças. E a pessoa, eu acho que quando opta por trabalhar nessa área, ela tem a liberdade de escolher, né? Se ela quer ser consultora, se ela quer ser auditora, se ela quer ser auditor, quer ser os dois, e vai sentindo. Agora, eu vou reforçar o conselho que eu dei para você, eu vou reforçar aqui nessa live, né? É importante que a gente conheça sistemas de gestão de outras empresas, porque a gente acaba ficando limitado na nossa vidinha, na nossa realidade. Quando eu comecei a trabalhar nessa área, isso também aconteceu comigo. Então, eu me lembro de falar com o meu ex-chefe e pedir para ele se ele podia falar com os amigos dele que eram certificados, que estavam certificados, para eu acompanhar, de graça mesmo. Fui de xereta, acompanhar lá, só observadora, né? O processo de auditoria para eu entender, para eu ver como que eles trabalhavam. Então, de fato, isso é bem importante quando você vai ser auditor, né? E não só como auditor, mas como consultor também, mas você conhecer outras realidades. Então, isso é bem importante mesmo. Agora, fala para mim aí, Andréia, conta para mim um perrengue que você tenha passado aí nessa carreira, seja na auditoria ou na consultoria aí, mas teve alguma situação que você passou, uma situação assim constrangedora, ou que você passou muita raiva, tem alguma coisa? Deixa eu pensar. Tem um de auditoria, esse é até engraçado. Então, assim, né? Teve uma empresa que eu fui fazer auditoria e eu estava grávida da minha segunda filha. Mas assim, grávida, né? Grávida 8 meses, grávida, com aquele barrigão enorme. Então, fui fazer auditoria, né? E era um prédio alto. E como eu tinha já antes trabalhado, né, em construtora, eu sabia que normalmente, se tivesse alguma modificação em projeto, a cobertura era o lugar para isso, né? Porque o cliente de cobertura, ele pede mundos e fundos. Então, assim, para verificar mesmo se estava indo bem o processo de controle de projetos e se a execução estava conforme o projeto, eu falei para o engenheiro, vamos lá na cobertura, dá uma olhada, né? E lá fomos nós, de elevador cremalheira, bonitinhos, até o 20º andar. Olhei e tal, e, né, tava tudo ok, tudo os pontinhos elétricos conforme o projeto, beleza, né? Então tá bom, vamos descer. Só que daí, né, elevador cremalheira tava carregando não sei mais o quê. Falei, não, então a gente desce aí um pavimento, dá uma olhada embaixo. Tem algum serviço em execução? Tem. Então vamos olhar o serviço de baixo. Olhamos o serviço de baixo, agora a gente pode ir. Não, mas o elevador ainda tá ocupado. E aquilo foi, que eu acho que a gente desceu tipo uns 7, 8 pavimentos. E eu com aquele barrigão que eu já tava não aguentando mais, assim. E daí, assim, eu falei, gente, acho que eu não aguento mais. Aí a gente parou, esperou o elevador cremalheira chegar, desceu. E assim, hoje eu dou risada. Mas eu confesso que no dia, assim, foi descendo um.
Foi descer. E eu tava bem no começo, sabe, Gisele? A gente fica com vergonha, né, de falar. Daí, não, mas desce mais um. Mas mais um, mais um. Eu falei, então, acho que a gente vai precisar chamar o elevador, porque só falta minha filha nascer aqui no meio da obra, né? E ainda hoje eu faço auditoria, né, com essa equipe e a gente sempre brinca, né? Quando eu vejo o engenheiro até fala, você me deve uma não conformidade, daqui a gente vai descer a obra inteira quase de escada. Então, acho que esse é o perrengue que eu passei fazendo auditoria, mas um perrengue legal. Hoje eu dou risada dele. Mas eu também tenho história de grávida. Eu também estava grávida de uns 7, 8 meses, estava subindo em laje, né? Então, assim, e tem cliente que falou assim, nossa, você tem assim, ela não vai querer ir até lá, né? Vai querer sim. Andréia, eu tô vendo, não sei o que está acontecendo, mas eu tô vendo que tá passando algum comentário, mas eu não tô conseguindo ler aqui no meu. Você tá vendo aí? Tem alguma coisa para comentar? Passou alguma coisa que a Marcela, acho que falou sobre a qualificação no início da carreira dela também. E daí, assim, aqui nem a Thaís agora. Oi, Thaís, tudo bem? A Thaís bateu palma. Então, assim, que eu vi mesmo. Não tem nenhuma pergunta, nada. Não sei o que está acontecendo hoje que eu não estou conseguindo ver ali. Eu acho que está aparecendo na minha tela. Cláudia, saudades também. A Cláudia trabalhou comigo na pavimentação. Beijo para você, Cláudia. Legal. Muito bom, pessoal prestigiando aí. Legal. E aí, vamos lá. Me conta o seguinte. Hoje, então, o que você considera, assim, os desafios, assim, quando você pensa em trabalhar na qualidade como empregado e trabalhar na qualidade como consultor e auditor, assim, os desafios pensando em cada uma das duas situações. Tá. Então, assim, trabalhar como empregada, eu acho que um dos desafios que eu tinha era braço, por assim dizer, né? Então, assim, a gente quer fazer muita coisa, mas daí falta braço mesmo para fazer. E mesmo assim, como eu falei, não era minha única atribuição à qualidade, né? Então você tem que dividir seu tempo entre várias coisas. Então, acho que como empregada tem essa questão. E assim, nem sempre, que nem você falou, nem sempre as pessoas também entendem aquilo como algo que agrega valor, né? Então, a diretoria às vezes até entende, porque a diretoria implantou, ela sabe que aquilo vai trazer retorno para a empresa, vai trazer lucro. E assim, impressionante como a gente vê que esses ajustes nos processos, né, Gisele, como agrega valor, assim, a gente que tá há algum tempo aí, a gente percebe. Só que as pessoas não enxergam isso. Então, eu vi assim, ó, que quando eu era contratada, funcionária, né? Então, assim, muitas vezes eu tinha essa dificuldade das pessoas não estarem muito aí, né? E você tem que fazer a coisa acontecer. Então, isso... Pode falar. Não, você falou, eu lembrei de uma coisa, sabe? E eu te digo que acho que o grande problema é que as empresas pulam uma etapa super importante, que é o processo de conscientização da equipe antes de começar a implantar a qualidade. Eu já tive algumas empresas que eu tive a oportunidade, que quando a empresa é um pouco maior, que ela tem uma quantidade de colaboradores, né, suficiente, eu gosto de começar fazendo um treinamento em company, justamente para pegar todo mundo e mostrar o que é a norma, quais os benefícios, para que ela serve, o que o trabalho de um vai interferir no outro, né? E, consequentemente, vai fazer com que as pessoas recebam melhor a questão da implantação do sistema de gestão da qualidade e estejam mais abertas para cooperar, para se engajar, porque daí ela entende o porquê que está mudando e o porquê que ela tem que fazer. E é diferente quando você começa a implantar, e daí, começa a preencher isso aqui, começa a fazer isso aqui, meu Deus, é imposto e a pessoa não tem conhecimento. Então, eu acho que esse é um processo que muitas vezes as empresas pulam e que faz falta, né? Então, assim, para quem é empregado, que tem que começar e tem que gerar esse engajamento sozinho ali, eu acho que isso faz diferença, né? Então, assim, acho que esses eram os principais desafios, né? E como eu também não tinha muito conhecimento na área quando eu comecei, então aí tinha esse fator para acrescentar, né? Que tinha que fazer as coisas acontecerem, nem sempre as pessoas estavam engajadas, né?
Então, isso acho que quando eu trabalhava, né, como CLT, por assim dizer. E na questão de implantação e consultoria, eu acho que mais ou menos assim o que eu tinha dito na consultoria, que acho que é essa questão de se adaptar ao perfil de cada empresa. Não que eu não goste, mas eu acho que demanda bastante da gente. Então, acho que é um grande desafio, né? Você precisa entender um pouco da norma, entender um pouco do perfil da empresa, da cultura da empresa, o perfil das pessoas e daí montar aquele pacote, né? Então, para mim, demanda bastante, é bem desafiador. É que, na verdade, você tem que aprender a ser flexível, porque a nossa missão como consultor é dizer o que precisa ser feito e sugerir a forma de fazer. Mas a empresa é que determina se ela vai ou não vai fazer aquilo, né? Se aquilo é bom ou não para ela. E ela pode, mesmo precisando, decidir por não fazer. E acho que a dificuldade que a gente tem é que a gente tem que aceitar a decisão da empresa, né? Que a gente, como consultor, também não pode impor. A nós cabe, né, informar o que precisa ser feito, informar, inclusive, as consequências de não fazer, mas a empresa não é nossa, então a gente tem que se adaptar a isso, né? Então, acho que isso realmente é desafiador, não é fácil, não. E, Andréia, fala aí pra gente. Deixa um conselho, a gente está terminando, indo para a reta final aqui na nossa live, mas antes disso, deixa eu dar uma lidinha aqui, ó. Nosso apoio aqui mandou para mim aqui por outros meios. A Marcela colocou assim: no meu processo de qualificação, conhecer outras empresas foi fundamental. E realmente. A Cláudia colocou: trabalhamos juntas, Curitibana linda, saudades. Como E aqui tá você. frio, Cláudia, bem frio. Ó, paulistana aqui te escutando, frio igual Curitiba. Então, legal, pessoal. Bacana. Então, assim, para a gente ir para a reta final aí, fala para mim aí, o que você diria, o que conselho você daria às pessoas que querem começar a atuar nessa área como consultor ou auditor? No final das contas, bater o martelo se vale a pena ou não vale a pena esse investimento de tempo e dinheiro, porque assim, o fato é que você não nasce pronto, né? Você tem que construir uma carreira aí, e para construir essa carreira na área de consultoria e auditoria não tem jeito, é conhecimento. E para isso você vai investir tempo para estudar, para se dedicar, e vai investir dinheiro, porque você vai ter que se qualificar, né? Mas afinal, vale a pena, né? E aí, qual que é o conselho que você dá para o pessoal aí, que você deixa para quem quer entrar nessa área, tem interesse em trabalhar nessa área? E eu te digo assim, nem só como consultor e auditor. Claro que o nosso foco hoje foi falar da área de consultoria e auditoria, mas na área de qualidade mesmo, na construção civil. O que você diria para o pessoal? Então, assim, em primeiro lugar, eu diria para persistir e não desistir. Eu ouvia isso muito do meu pai, então persista, insista e não desista, como ele dizia. E assim, vale a pena. Eu acho muito gratificante. Eu amo trabalhar nessa área. Quem me conhece melhor sabe que eu gosto mesmo, né? Outro conselho, buscar qualificação, porque é essencial. Como disse a Marcela ali, buscar conhecer outras empresas. Foi o conselho também, um dos conselhos que a Gisele me deu quando eu estava para começar. Então, assim, fazer cursos, porque tudo isso vai dando segurança para a gente, né? De quando vier a pergunta, porque ela vem, da gente saber o que responder e, assim, estar convicto de que está respondendo a coisa certa e de que está agregando valor, né? Então, uma das coisas que eu acho fantásticas, assim, na qualidade é isso. Assim, ver que o nosso trabalho agrega valor de verdade. Quando a empresa compra, né, o que a gente está vendendo, mas enfim, a gente sugere, a empresa fica aderente à sugestão, a gente vê, né, que puxa, as coisas vão melhorando. Pesquisa de satisfação é uma coisa que eu gosto também de acompanhar. Como que, né, essa tratativa com o cliente. Então, para realmente o pessoal insistir, quem tem vontade, se qualificar, né, buscar fazer cursos e ir atrás, assim, porque vale muito a pena. Eu sou bem feliz, assim, nessa área, gosto muito de verdade. Legal. Eu diria para o pessoal assim, não tenho medo de errar, mas o errar é o errar sincero e não tenho medo de dizer que não sabe. Porque assim, ninguém sabe tudo e nem todo mundo acerta
Na verdade, ninguém acerta 100% do tempo. Eu acho que você tem que ser uma pessoa correta, uma pessoa idônea. E se você começa a trabalhar nessa área, se você não sabe, seja sincero e diga, eu não sei a resposta e eu vou buscar a resposta para isso, né? Porque assim, se a gente ficar esperando para começar o dia que você estiver pronto, esse dia nunca chega, porque a gente nunca está pronto, né? Eu só acho que as pessoas têm que ter consciência, né, de saber se ela tem condições de fazer aquilo ou não, porque infelizmente também tem muita gente aventureira que não tem conhecimento e que aí é o lado ruim, eu acho, da moeda, né, que é quando alguém que não está preparado assume um compromisso, seja de consultoria ou de auditoria, e não dá conta de atender a necessidade do cliente. Então isso é muito ruim. Mas não espere um momento que você vai estar pronto, porque o momento de estar pronto não existe, né? Vou esperar a hora certa para ter um filho. Não existe a hora certa de ter um filho, né? Vou esperar a hora certa para fazer a faculdade. Não, a hora é agora, não deixe de amanhã, é agora. Comece, né? Agora, claro, eu acho que é importante ter uma rede de apoio, né? Participe de grupos, né? Pessoas que se ajudam aí, tenha pessoas como referência, né? Eu acho que todo mundo na vida já tem ou teve ou ainda terá, né, alguém como referência. Eu acho que isso é muito importante na vida da gente, né? A gente ter referências, pessoas que a gente sabe que pode contar e também que vão te apoiar nesse momento, exato, né? Então, assim, acho que isso é bem bacana. Mas é isso aí, gente. Andréia, muito obrigada aí por ter aceitado o convite de participar da live hoje. Pessoal, vocês que estão aqui, muito obrigada por estarem aqui, né, participando com a gente dessa live. Eu acho que a ideia hoje era realmente um bate-papo, para a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Porque às vezes é interessante que as pessoas pensam assim, nossa, auditor, consultor, parece uma coisa cheia de glamour, né? Na verdade, sim, é uma profissão como qualquer outra, né? Ninguém nasce sabendo, você constrói, você aprende, né? Agora, o fato é que tem mercado para isso. Eu sempre falei isso para as meninas e digo todos os dias que tem mercado. Tem pouca gente qualificada na área de construção civil, existe poucos profissionais. Então, com certeza, vale a pena. Pessoal, muitíssimo obrigada, Andréia, mais uma vez. Obrigado, ó. Faz print, faz coraçãozinho aí, Andréia. Faz print, pessoal. Aí, vai lá. Vamos as amigas rápidas no print aí. Print e posta lá nos stories, marca a Andréia e marca o style do @consultoria. Como que é o teu, Andréia? É Andréia Candriolo. Andréia Candriolo, né? Marca a gente lá e posta lá nos stories para divulgar para o pessoal também. Gente, muito obrigada, valeu, uma boa noite para vocês. Andréia, uma boa noite.